2019, pela primeira vez, o termo depressão surge como um sentimento mais próximo ao atual, enquanto o termo melancolia pode estar associado a qualquer tipo de loucura. Por volta de 1860, a palavra começa a aparecer nos dicionários médicos. Surgem com tratamentos mais humanizados Com muito aos carinho poucos. e com muitos aplausos, Pastor Reginaldo. Uhul! Vem aqui, pastor! Glória a Deus, pode vir. Aleluia! Pastor Reginaldo será o preleitor desta manhã. E eu peço a todos os irmãos que se levantem, nós vamos orar nesse instante, que você estenda suas mãos para a vida do pastor, pois ele será o transmissor daquilo que o Senhor entregou na vida dele para nós nesta manhã. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente, como foi falado nos louvores. Oremos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por este momento, Pai, que nós aqui louvamos, glorificamos a Ti. E neste momento, Senhor, nós oramos pela vida do Teu servo, Pai, que está aqui, Senhor, como um canal entre Ti e a igreja para liberar, para profetizar aquilo que o Senhor entregou na vida dele, Senhor. Meu Deus, que esta palavra, venha a palavra rema aos nossos corações, venha transbordar as nossas vidas, pois nós estamos aqui, Senhor, com os corações abertos a receber aquilo que o Senhor tem a nos dar, Senhor, nesta manhã. Pois eu glorifico e exalto o Teu nome por estarmos neste lugar adorando e bendizendo e recebendo da Tua parte, Senhor. Pois eu creio que Tu irás usá-lo de uma forma tremenda e nós Te glorificamos em nome de Jesus para sempre. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Nossa, eu acho que eu ouvi só Jaraguá, porque nós somos um pouquinho. A paz do Senhor Jesus a todos. Sim, agora eu gostei. Que Deus abençoe. Para mim é um prazer poder estar aqui juntamente com nossos irmãos, nosso amado Bispo Júnior. Ei, vocês estão querendo que eu já pare antes de começar? Mas a gente vai indo devagarzinho aí, empurrando, que a gente chega lá. Louvado seja Deus. E graças a Deus, para mim é um prazer enorme, sempre que eu posso estar aqui, atendendo ao convite do Bispo Júnior. De vez em quando ele se lembra da família mais pobre de Manassés, do mais pequeno da casa do papai. Louvado seja Deus. E nós falamos, eis-me aqui, estamos aqui para poder fazer aquilo da qual Deus proporciona na nossa vida, para que não só seja na nossa vida, mas também seja através da nossa vida, para aqueles como cada um de vocês que estão aqui vão receber do céu nesta manhã para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, desde já eu quero dar um lembrete para os irmãos. Se por algum momento, tá, eu falar nesta noite ou falar nesta tarde, não leve em consideração, tá bom? Apaga, fica tranquilinho aí, que é amanhã, tá? É amanhã, mas o hábito, a força do hábito é mais forte, não tem jeito. Nos leva a isso, louvado seja Deus. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória, que nos fortalece, nos põe em pé e nos faz caminhar na sua presença. Hoje é o terceiro dia da conferência, não é isso? Terceiro dia, a quarta reunião. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que algo sobrenatural já está acontecendo neste lugar. Amém? Como está o nível das águas aqui nesse CP Osasco? Me assustou. Onde está a porta do fundo aí? Abre o corredor. Como é que está o nível das águas aqui nesse CP Osasco? Oh, glória. Aí sim, louvado seja Deus. Terceiro dia, quarta reunião. O negócio tem que estar transbordante aqui para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu não quero mais tomar o tempo, porque eu sei que os irmãos depois vão levar o bispo para poder almoçar, Oi?
Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos lá, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque esse é o nosso objetivo, né? Falarmos daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos ler o texto que eu acredito que, né, já tem sido ministrado aqui, que é o texto, né, acredito que seja até o tema referente à conferência, que é Ezequiel capítulo 47. Louvado seja Deus. Então quero compartilhar dessa leitura com os irmãos, de Ezequiel capítulo 47, do verso 1 até o verso 5. Louvado seja Deus. Amém? Vamos lá. Verso 1: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura, ou pelos lombos. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Amém? Pode tomar assento, queridos. Louvado seja Deus. Tenho certeza que os níveis das águas deste lugar estão altos, estão bem altos, porque quando nós nos propomos a estar naquilo que Deus tem como revelação para as nossas vidas, e nós nos colocamos nessa dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo, um sobrenatural de Deus começa a acontecer. Eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus aqui ele está de forma extraordinária. Amém? E quem está envolvido nesse mistério, quem está envolvido nesse sobrenatural de Deus, eu tenho certeza que não está se contendo aí no seu lugar, porque a glória do Senhor, quando ela vem, né, ela vem de forma que ela levanta quem está caído, ela dá vista para quem está cego, ela faz até mesmo o surdo ouvir, faz o mudo falar, faz o paralítico andar, e faz até mesmo a estéril dar a luz. E se houver algum morto, ele ressuscita. Porque aonde há a glória de Deus, onde há a presença de Deus, há um mover sobrenatural. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, é interessante, é impressionante. Eu estava observando a palavra de Deus, e é impressionante como Deus, Ele gosta de tratar com as pessoas que estão ocupadas, com as pessoas que estão trabalhando, que estão envolvidas, ocupadas com alguma coisa, e principalmente quando essa alguma coisa se trata a respeito das coisas de Deus. Já observou isso? Quando as pessoas estão envolvidas com as coisas de Deus, é com esse que Deus gosta de tratar. Deus gosta muito de tratar com essas pessoas. Vamos observar que quando nós vemos lá Davi, por exemplo, quando Deus trata com Davi, Davi ele estava onde? Davi estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Amém? Aí nós vemos Moisés. Quando Deus trata com Moisés, Moisés também estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Quando Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, quando Deus ele trata com Gideão, Gideão estava onde? Estava no lagar, amassando o trigo para livrar dos midianitas.
Amém? Então você vê que com todos que Deus trata, são pessoas que estão ocupadas, que estão envolvidas com alguma coisa, que estão trabalhando. E quando Deus ele vem e vai tratar agora com o profeta Ezequiel, não é diferente. Sabe por que não é diferente? Porque o profeta Ezequiel, quando Deus vem tratar com o profeta tinha apenas 17 anos de idade. E o profeta Ezequiel, ele estava nas margens do rio Quebar. E quando ele estava ali nas margens do rio Quebar, porque eu tenho certeza que os irmãos já têm essa história, e sabe que Ezequiel, ele havia sido levado para a Babilônia como escravo, juntamente com Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Porém, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, quando foram levados, eles foram levados para servir na corte. E Ezequiel foi levado para poder ser boca de Deus para um povo de cerviz dura, para um povo de coração duro. E num lugar de exílio, Deus usaria ele para poder falar ao povo. Mas até então ainda esse conhecimento não estava sobre ele. E ele estava no exílio na Babilônia. E quando ele estava nas margens do rio Quebar, o que ele fazia nas margens do rio Quebar? Ele estava trabalhando nas margens do rio Quebar. Ele estava ali coletando água naquele rio, estava coletando ali argila, barro, para poder ser transportado, para poder ser levado para a Babilônia. E a palavra de Deus, querido, no capítulo 1 nos revela isso. E nos fala que naquele momento, naquele trabalhar de Ezequiel, de repente ele leva os seus olhos para os céus, e ele tem uma visão de algo maravilhoso. Ele começa a ver aquilo que é celestial, aquilo que Deus tem para revelar, e Deus começa a revelar para ele a partir daquele momento. E a palavra de Deus diz que ele começa a ver uma roda sobre outra roda, uma roda que se movia conforme o Espírito se movia. E ele começa a ter visão de querubins naquele lugar. Eu comecei a observar isso na palavra de Deus. Eu fiquei maravilhado, fiquei imaginando como Ezequiel se sentiu naquele momento. Mas eu percebi algo de diferente. Eu percebi que muito maior do que a visão que Ezequiel estava tendo naquele momento, que o coração dele estremeceu muito mais ainda, além daquilo que ele estava vendo, foi quando ele teve algo de sobrenatural. Foi quando ele ouviu a voz de Deus falar com ele. Porque naquela visão que ele estava tendo, no capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, a palavra de Deus diz que de repente Ezequiel ouve aquela voz maravilhosa dizendo: Filho do homem, põe-te em pé, porque falarei contigo. Aleluia. Melhor do que ver aquilo que está acontecendo, é ouvir o que Deus tem para fazer na tua vida. Porque muitas vezes, querido, você vai ver, os teus olhos vão ver o que Deus está fazendo na vida do teu vizinho, o que Deus está fazendo na vida do teu amigo. Mas uma coisa é certa, querido, é aquilo que quando nossos ouvidos se abrem, nós ouvimos o que Deus vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. E ele ouve a voz do Senhor: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A partir dali, querido, algo de extraordinário começa a acontecer na vida do profeta. A partir daquele momento, as coisas começam a acontecer. Deus começa a dar revelações para ele. Ele começa a ver coisas extraordinárias, guiada pela voz de Deus, naquilo que Deus direcionaria. E Deus começava a falar com ele, que Deus usaria ele naquele lugar, e que ele falaria para um povo de cerviz dura, de coração duro, mas que ele não desanimasse, que ele continuasse. Ei, bispo, o Senhor está falando contigo hoje. Ele está falando para você. Não importa quem ouça ou quem queira deixar ou deixe de ouvir, o Senhor, quando fala na tua boca, muitos ouvirão e muitos se prostrarão, porque é Deus falando através de ti neste lugar. E se houver cerviz dura, Deus vai quebrar. Chegou um ponto, querido, que as coisas estavam tão difíceis. Olha só, Ezequiel, um profeta, filho de Buzi, linhagem sacerdotal, diante agora de um povo de cerviz dura, de coração duro. Um homem que
passando até mesmo por um momento difícil, porque ele viu seus pais sendo decapitados, agora levado para Babilônia como escravo, e ele ali naquele lugar, e Deus falando com ele, talvez por um momento tão difícil, né? Aguardava ele, Deus falar com ele, e falar: Ezequiel, de repente com uma palavra branda com ele, né? Eu vou tirar essa dor do seu coração, esse lamento de você, vou te fortalecer. Mas de repente Deus fala com ele: não, eu vou te usar. Ei, eu vou te usar. E o que eu vou fazer, Ezequiel, não vai ser somente na sua vida, vai ser através da sua vida, na vida de muitos que aí estão. Louvado seja Deus. Chega um momento, querido, que o profeta falando ao povo e a palavra se cumprindo, que o povo era um povo de servidura verdadeiramente, que pouco dava-se ouvidos, até por causa do passado, porque muitas vezes o pai dele ali falava como sacerdote, e as coisas demoravam para acontecer, até mesmo diante de promessas, e o coração do povo foi se endurecendo. E chega uma hora que Deus fala para Ezequiel que Deus tiraria o coração de pedra e daria o coração de carne. Mas interessante que Deus não estava falando isso, que Deus tiraria o coração de pedra do povo. Deus estava falando que tiraria o coração de pedra do próprio profeta e daria para ele um coração de carne. Ei, quem tem liderança aqui neste lugar? Ei, quem é profeta aqui neste lugar? Eu quero te dizer algo do céu para a tua vida. Não é fácil. Ei, mas a palavra de Deus em momento algum falou para você que seria fácil. Ei, o céu não se revelou ali como um mar de rosas para você, dizendo: pisa aí porque tudo vai ser suave embaixo das solas dos teus pés. Vai ser difícil, vai ser árduo, mas uma coisa é certa: não desista, porque o coração que eu te dei é um coração que eu vou estar dentro dele, e eu vou te conduzir, e onde quer que você for, eu irei contigo e eu estarei contigo. Aleluia. E a palavra de Deus, querido, ela nos diz que Deus tiraria do profeta aquele coração de pedra, daria para ele um coração de carne, porque o coração dele não poderia endurecer, ele tinha que continuar no projeto, no propósito a qual Deus havia chamado ele. Deus tem um chamado para a vida de cada um que está aqui. Deus tem um chamado na minha vida, um chamado na sua vida. Mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo que são poucos que levantam a sua mão e diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E Deus está querendo usar a sua vida, no seu lar, no seu trabalho, diante dos seus vizinhos, diante dos seus parentes, aonde você estiver, aonde você pisar a planta do teu pé, diz o Senhor, ali será o seu termo, e Deus estará contigo. E ali, queridos, Deus começa a dar revelações, começa a dar visões para o profeta, e ele começa a ver, ele começa a ser movido por aquela ação de Deus sobre a vida dele. E a palavra de Deus nos mostra que chega um certo ponto que Deus até mesmo leva Ezequiel até um vale, lá no capítulo 37 de Ezequiel, fala que Deus leva o profeta até o vale de ossos secos e mostra para ele aquele vale, e Deus fala para ele: Ezequiel, porventura poderão esses ossos tornar a ter vida? Ezequiel, nada bobo, olha para ele e fala: Senhor, tu sabes. Deus fala para ele: então, Ezequiel, profetiza. Profetiza. Ezequiel toma posse daquela palavra, ele começa a profetizar. E a palavra de Deus fala que quando ele começa a profetizar, naquele vale começa a haver um grande reboliço. O que é um reboliço, pastor? É um movimento acompanhado por um grande barulho. Se você não entendeu o que Deus está falando aqui hoje, está sendo profetizado aqui neste lugar. E neste lugar vai haver um grande movimento acompanhado de um grande barulho. Movimento, sabe o que significa movimento? Sabe o que significa movimento? Movimento
grande ajuntamento neste lugar, e acompanhado desse ajuntamento haverá um grande barulho de aleluia e de glória a Deus, de vidas testificando da grandeza, do poder, das maravilhas que Deus fez, mais e fará na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, Deus começa a partir do capítulo 40 de Ezequiel. Deus começa a mostrar para Ezequiel algo que ele não conhecia. Deus começa a mostrar para ele o templo, a casa, e Deus começa a passear com Ezequiel dentro do templo. E ali a palavra de Deus diz que Ezequiel tem a visão de um homem, de um anjo, chamado anjo do Senhor, que a palavra de Deus revela que anjo do Senhor é uma teofania. Teu, que quer dizer Deus, fania, aparição. E a partir dali o anjo do Senhor, que tinha na sua mão ali o cordel de medir, começa a caminhar com Ezequiel dentro do templo e começa a mostrar medidas de tudo que ali estava, dentro e fora do templo. E ele começa a caminhar com ele naquele lugar. E ele caminhando com o profeta Ezequiel dentro do templo, louvado seja Deus. Ezequiel vendo tudo que o Senhor estava mostrando para ele. A palavra de Deus diz que o Senhor leva ele novamente para a porta do templo. E eu lendo esse texto dentro do templo, e agora o Senhor leva ele para a porta do templo. E eu falei: Senhor, que mistério é esse? E o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração, porque tudo que acontece do templo não perde o seu valor na porta do templo. Ei, tudo que acontece aqui dentro não perde o seu valor lá na porta. Lá na porta é onde muitas coisas acontecerão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que ali tem que estar pessoas preparadas, pessoas escolhidas por Deus para poder ser usadas pelas mãos do Senhor, porque muitos se chegarão na porta do templo e contemplarão aquilo que Deus vai fazer aqui neste lugar. E o que Deus vai fazer aqui dentro vai se espalhar para fora do templo, porque a glória do Senhor, ela é perfeita. Porque a glória do Senhor, ela é perfeita. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos mostra que Deus começou a mostrar todas aquelas coisas para o profeta. E quando ele começa a mostrar todas as coisas, no capítulo 40 de Ezequiel, a palavra de Deus, de repente, ela nos fala que Deus começa, depois de mostrar todas as medidas, Deus começa a mostrar para Ezequiel a glória dele enchendo o templo, a glória de Deus enchendo toda a casa. E quando Ezequiel começa a contemplar a glória de Deus enchendo toda a casa, Ezequiel não se contém pela presença, pelo mover de Deus naquele lugar. E Ezequiel abre a sua boca e ele declara: a sua voz, a sua voz, a sua voz é como o som, é como o som, é como o som de muitas águas. Aleluia. A sua voz, Senhor, ela é como o som de muitas águas. Sabe o que isso quer dizer? Que Ezequiel já estava conseguindo distinguir aquilo que era o tom da voz de Deus, aquilo que era o som da voz de Deus. E eu quero te dizer, sabe o que isso significa? Isso significa intimidade. Isso significa intimidade. Eu já consigo conhecer, eu já consigo saber o tom da sua voz. Senhor, eu conheço o som da sua voz. Eu sei quando é o Senhor que está falando, Senhor, e ninguém vai me enganar, porque eu sou ovelha, e a ovelha ouve a voz do seu pastor e ele a segue, porque ele conhece a voz do seu pastor. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia.
E Ezequiel, ele declara: Senhor, a sua voz, a voz do Senhor, ela é como o som de muitas águas. Que coisa tremenda. E ali, no capítulo 47, agora, Deus, ainda revelando ao profeta, Deus coloca o profeta na porta daquele templo. E o profeta Ezequiel, ele contempla naquele lugar, louvado seja Deus, como diz a palavra de Deus, águas que corriam no limiar do templo, águas que vinham desde lá de dentro do templo, mais provavelmente do altar do templo, que corriam, que vinha pelo limiar, por debaixo da soleira do templo, que passava por baixo dos umbrais da porta do templo, pelo lado direito, ao lado sul do templo. E aquelas águas corriam, e Deus mostrava algo para Ezequiel que Ezequiel nunca tinha visto. Deus começa a levar Ezequiel em algo que ele nunca tinha vivido. Talvez você não está entendendo o que Deus está falando com você, mas deixa eu esclarecer para você aqui o que Deus está falando, querido, para você. Deus vai te mostrar aquilo que você nunca viu, você vai passar a ver. Aquilo que você nunca sentiu, você vai passar a sentir. E aquilo que você nunca viveu, você vai passar a viver. Porque Deus vai te levar para lugares sobrenaturais e extraordinários. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Alguém aqui tem algum tipo de síndrome? Alguém aqui tem síndrome de talassofobia? Hã? Pastor, o que é síndrome de talassofobia? Alguém aqui tem medo de águas profundas? Alguém aqui tem medo de águas profundas? Se tiver, nós vamos orar e você vai ser curado aqui. Porque hoje só pode ficar aqui neste lugar quem for mergulhar nessas águas profundas. Aqui ninguém vai ficar no raso. Aqui quem está aqui neste lugar hoje, nesta manhã, vai mergulhar nas águas profundas. Porque se alguém aqui no nosso meio tiver medo de águas profundas, Deus vai te curar e vai te levar para essas águas neste momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus, querido, diz que Deus então ali começa a mostrar para ele as águas que saíam no limiar do templo, por debaixo da soleira daquele templo, e elas formavam um rio. E quando então Ezequiel ele olha, ele vê aquele homem, o anjo do Senhor, ou vamos colocar logo, vê o Senhor naquele momento, com um cordel de medir na mão. E o Senhor ele entra pelas águas. E quando ele entra naquelas águas, ele fala: ei, Ezequiel, vem. Ezequiel, vem. Ezequiel, vem. Ezequiel olha e vê que ele havia medido 500 metros, um côvado. E ele fala: vem, Ezequiel. Ezequiel, ele ali vai ao encontro do Senhor. Queridos, Deus tem um mistério aqui nessa palavra. Deus tem um mistério aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque Deus está convidando você para andar com Ele. Deus está convidando você para andar com Ele. E quando Deus chama o profeta entra naquelas águas. E quando ele então ali se aproxima do Senhor, ele olha para os seus pés e ele vê que as águas estavam nos seus tornozelos. Ele fica maravilhado com aquilo. E eu olhei e falei: Senhor, água nos tornozelos, o que o Senhor está querendo dizer? Qual é a revelação que o Senhor tem para esta manhã? E o Senhor começou a falar assim: diz para o meu povo que eu estou curando, que eu estou sarando pés nesta manhã, que eu estou curando muitos pés nesta manhã, que eu quero sarar os pés da minha igreja neste lugar. Deus quer sarar os nossos pés neste lugar. Pastor, como
assim sarar os nossos pés? Pastor, como assim sarar, curar os nossos pés? Por acaso Ele vai tirar a minha joanete? Por acaso Ele vai tirar a minha unha encravada? Não, querido, Deus quer curar os seus pés, porque existem muitos pés, irmãos, que estão te levando para tudo quanto é lugar, menos para a presença de Deus. Tem muitos pés, querido, que está te conduzindo em hora errada, em momento errado, para o shopping, para o cinema, para a praia, para muitos lugares, para a casa do campo, e deixando a casa do Senhor vazia, deixando a presença do Senhor. E o Senhor quer converter o teu pé, quer sarar os teus pés, para que você seja conduzido não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus, porque pé convertido não anda segundo os seus pensamentos, mas anda segundo a vontade de Deus. Deus quer revelar que os seus pés precisam pisar no caminho que Deus tem trilhado para ele, porque a palavra de Deus diz que lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos são a sua palavra, Senhor. E os nossos pés têm que desejar estar aonde a presença de Deus está, querido. Aonde os teus pés têm te conduzido, aonde os teus pés têm te levado. Oh, aleluia! O Senhor vai mudar esse quadro na tua vida. Louvado seja Deus. E aqui eu vejo algo maravilhoso, porque eu não vejo o profeta convidando a Deus para andar com ele. Você viu alguma coisa assim? Alguém aqui viu alguma coisa assim? Não, nós vemos aqui Deus chamando, não é, pastora? Ezequiel, vem. É o Senhor chamando, vem. Não é o profeta que está falando, Deus. Quem é que já convidou Deus para andar com você? Quem é que já convidou Deus para andar com você? Muitos, né? Eu também já. Mas será que Deus foi com a gente? Será que quando nós convidamos Deus, Ele foi com a gente? Talvez não. Sabe por quê? Porque Deus não vai com você aonde não vai ser algo bom para a tua vida. Porque Deus não vai te acompanhar para lugares que não vai ser satisfatório para a tua alma, e que não vai alegar o Espírito Santo que habita em você. É por isso que não é você que está convidando a Deus, é Deus que está convidando você. Eu vou ser mais específico, eu vou ser mais claro nisso. Eu chego aqui no Bispo Júnior, falo: bispo, vamos ali comigo. Ele não vai falar de imediatamente, vamos. Ele vai me questionar, ele vai me fazer uma pergunta. E sabe qual é a pergunta que ele vai me fazer? Aonde? Sabe por quê? Porque ele vai querer um destino. E depois que eu falar e der o destino para ele, ele vai me fazer outra pergunta. Para quê? Sabe por quê? Porque ele vai querer um propósito dessa caminhada. Ele vai querer um destino e ele vai querer um propósito. Ei, talvez você não saiba, nem você conhece o teu destino, nem você conhece o propósito da tua caminhada, mas aquele que está te chamando, ele tem o destino para te revelar, e ele tem o propósito do porquê você precisa caminhar com ele, e ele revela para você o propósito e o destino desta caminhada. Aleluia. Ele te dá o propósito e o destino desta caminhada. É por isso que não é nós que convidamos a ele, é ele que nos convida. Porque quando ele nos convida, nós só precisamos descansar no Senhor, dar as mãos para ele e falar: vamos, Jesus, vamos, Deus, vamos, papai, porque eu sei que é onde o Senhor vai me levar, é o lugar onde haverá gozo, onde haverá alegria, onde haverá satisfação para a minha alma, aleluia, e refrigério para ela. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e ali o profeta, de repente ele para, ele olha, e ele é alegre com tudo aquilo, ele vê os seus pés sendo sarados, ele vê os seus pés sendo curados. De repente ele levanta a sua cabeça, e ele olha e fala: cadê o Senhor? O Senhor já havia ali esticado mais 500 metros para dentro das águas, 1000 metros. E o que o Senhor está fazendo? Todo mundo levanta a mão, faz assim, ó. O que ele está fazendo? Vem, 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 vem,
porque não é aí o teu lugar. Vem, vem, vem mais, Ezequiel, vem mais, Ezequiel, vem mais, Ezequiel, aleluia. E Ezequiel, ele olha e ele começa a caminhar, e a palavra de Deus diz que agora as águas já não davam mais no tornozelo, mas agora as águas estavam no joelho. E eu falei para o Senhor: Senhor, águas no joelho? Senhor, que negócio é esse de água no joelho? O que o Senhor quer dizer através disso? E Deus falou assim: ei, eu estou falando para você o seguinte, que o que você vai transmitir para a minha igreja é que é o seguinte: existem muitos joelhos que estão entrevados, existem muitos joelhos que estão enferrujados, existem muitos joelhos que já não se dobram mais, existem muitos joelhos que não conseguem mais passar meia hora, uma hora na minha presença, mas eu vou destrevar esses joelhos, eu vou tirar esses ferrugem, e eu vou colocar um joelho novo, e esses joelhos vão se dobrar na minha presença. Por quê? Porque de joelho é bem melhor, aleluia. Porque de joelho é bem melhor. De joelho é bem melhor. Joelho, joelho no chão, reverência ao Pai. Joelho no chão, reverência ao Senhor. Aquele que se humilhar será exaltado, aleluia. Quantas vezes nós olhamos esse versículo e falamos: Senhor, os humilhados serão exaltados. Ah, olha aqui, já aponta logo o dedo, né? Aqui, você está me humilhando, mas eu tenho uma coisa: a palavra de Deus fala que os humilhados serão exaltados. Cuidado. Não, a palavra de Deus está falando isso não. Ela está falando aquele que se humilhar na presença do Pai, Deus te exaltará. Quando você descer, você vai descer, mas Deus vai te levantar. Deus vai te colocar em pé. Joelhos têm que se dobrar, joelhos têm que se prostrar na presença do Senhor. Grandes homens de Deus foram conhecidos porque colocaram o joelho no chão. John Wesley, Billy Graham, oh aleluia, Charles Spurgeon foram conhecidos porque dobraram os joelhos na presença do Senhor, porque passaram um momento de joelhos dobrados na presença do Senhor. Águas nos joelhos, Deus vai curar muitos joelhos. Joelhos se dobrarão na presença do Senhor. E Ezequiel, ele olha e fica maravilhado com aquilo. Mais uma vez ele levanta a cabeça e ele olha de repente até para agradecer. Mas cadê o Senhor? Mais 500 metros para dentro das águas. Quem mandou você parar? Ei, quem mandou você parar? Não. As mãos do Senhor continuam fazendo assim, ó. Vem, 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 vem. Em momento algum as mãos do Senhor está assim para você: pare, pare. Mas ela está: vem, vem, continua, continua. Não para não, porque o céu tem muito ainda para revelar na tua vida. E ele levanta o rosto, ele olha. Mais 500 metros para dentro das águas, 1500 metros agora. E a palavra de Deus diz que agora as águas já não davam mais no tornozelo, já não davam mais no joelho, agora ela dava nos lombos, na cintura. Eu fui atrás disso, falei: Senhor, como é esse negócio? Na cintura, nos lombos. As águas não eram por aqui, as águas davam toda essa região, tomava os tornozelos, os joelhos, a cintura, o ombro, o peito, ela dava até o pescoço. E todos nós sabemos, principalmente quem já entrou no rio ou no mar, sabe que nós temos um instinto natural de sobrevivência, que quando nós estamos em uma água onde ela já chega num certo ponto do nosso corpo, qual que é a nossa ação? Ficar nas pontas do dedo, com o pescoço, com a cabeça para fora, não é assim? E tentando fazer o quê? Se equilibrar. Por quê? Porque nas águas tem onda. E o que as ondas faz? Ela te leva de um lado para o outro. Ela te leva de um lado para o outro.
ela te balança de um lado para o outro. E sabe o que o Senhor está falando aqui? Ei, águas até os lombos, você já não está tendo mais o controle, você já está passando a ser controlado, você já está sendo balançado pela presença, pelo mover, pela ação do Espírito Santo de Deus. Existe um som que vem do céu, e esse som vai mover a tua vida neste lugar, aleluia. Você vai ser movido pelo som que vem do céu. Eu não sei qual som tem movido a tua vida, mas eu quero te dizer que o som que vem do céu é o que vai movimentar a sua vida, aleluia. E ele vai te levar de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele vai te balançar de um lado para o outro. Enquanto você estiver sendo balançado, algo sobrenatural estará acontecendo, e o Senhor estará te dizendo assim: ei, não é mais você que está no controle, eu já estou tomando o controle de todas as coisas. Porque enquanto você estiver no controle, tudo pode dar errado, mas eu no controle, tudo vai dar certo. Aplauda o Senhor, querido, receba essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Quem já está sendo balançado aí? Quem já está sendo balançado pelo Espírito de Deus aí? Aleluia. O Espírito de Deus movimenta a sua vida. Não é como você quer, como Ele quer. Amém? Mas parou aí, irmãos? Não parou não. Sabe por quê? Porque quando Ele dá aquela esticadinha, porque agora está complicado o negócio. Ó, cadê? Mais 500, eita, e agora? E agora? Agora o negócio aperta. Mas o Senhor não estava assim, Ele estava como? Vem, 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 Ezequiel. Vem mais, Ezequiel. Vem mais, Ezequiel, porque o que eu tenho com você não é aí. O que eu tenho com você agora é aqui. Vem, vem, Ezequiel. Vem, Ezequiel. Ezequiel, ele começa. Mas quando ele dá o primeiro passo, sabe o que ele faz? Ele procura o fundo. Ele procura. É como se eu estivesse aqui, né? Vem mais? Vou. Opa. Cadê o fundo? Opa. Cadê o fundo? Não tem mais fundo. Eu não sinto mais o chão. Ei, Deus está falando para você, Ele não quer que você sinta o seu chão, Ele quer que você sinta o céu. Ele não quer que você sinta a terra, Ele quer que você sinta o céu. Porque tudo que você precisa não vem daqui da terra, vem do céu, queridos, aleluia. O que você precisa não vem daqui da terra, vem do céu. Por isso Ele não quer que você sinta a terra, Ele quer que você sinta o céu. E o Senhor falou, vem. E ele começou, mas quando ele deu o primeiro passo que ele não sentiu o Senhor, falou, opa, agora não é mais para ir andando não, agora tem que ser a nado. Mas ele começou a nadar, e eu vejo ali agora, não é a Bíblia, mas é o pastor Reginaldo falando, que ali de repente eu ouço o Senhor, posso estar falando para ele, Ezequiel, se você vier na abraçada, você vai cansar, Ezequiel. Vem na abraçada não, Ezequiel, esquece os braços, mergulha, porque o que eu tenho com você é no fundo, Ezequiel, aleluia. É no fundo. É no fundo, mergulha, 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 porque o que eu tenho com você é no fundo, é lá no fundo, aleluia. E eu imagino Ezequiel mergulhando naquelas águas, ele descendo até o fundo. Mas sabe uma coisa, querido, eu posso imaginar a palavra de Deus nos dando essa ênfase, aleluia, o Senhor mostrando como revelação do céu. Ezequiel, ele não tocava o fundo. Deus não permitiu ele tocar o fundo. Quando ele mergulha, ele não permite tocar o fundo. Ele não vai permitir você tocar o fundo. Sabe por quê? Porque quando você atingir o fundo, você vai atingir o ápice do seu propósito. E eu quero te dizer que quando você mergulhar, você vai querer mergulhar mais. Você vai querer mergulhar mais. Porque quanto mais você mergulhar, mais Deus vai revelar, mais Deus vai te mostrar, mais Deus vai tratar com você, mais o céu vai se revelar para você, aleluia. Por isso você não vai tocar o fundo. Você vai mergulhar, mas nunca vai chegar no fundo. Mas você vai continuar mergulhando. Vai haver pressão, porque quanto mais fundo tiver, mais pressão haverá. Mas você não vai querer desistir, porque você saberá que o céu estará contigo, aleluia. O céu estará contigo.
Irmãos, primeiro estágio, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, temos que passar por ele, mas nós não podemos parar nele. Primeiro, segundo e terceiro nível, temos que passar por ele, mas nós não podemos parar nele. Mas no quarto nível, é lugar para nós entrarmos e jamais sairmos dele. Porque a palavra de Deus diz que aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode e não consegue viver jamais. Amém? Aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver jamais. Primeiro, segundo, terceiro estágio, não sei qual estágio você está. Eu espero que não esteja no primeiro, espero que não esteja no segundo e no terceiro. Eu espero que você esteja no quarto estágio. Porque a palavra de Deus diz que no quarto estágio, quando você entrar nele, você não mais vai sair dele. Mas eu vou contradizer aquilo que eu estou falando agora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que de repente Deus, Ele fala para Ezequiel, Ele tira Ezequiel daquele lugar e leva Ezequiel de volta para as margens. Pastor, mas calma aí, você acabou de dizer que no momento que eu entrar lá, eu não vou mais querer sair de lá, e agora eu vou voltar para a margem novamente. Vai. Mas você vai voltar com um propósito de ver o que aconteceu enquanto você estava mergulhado nas águas profundas. Para você ver o que aconteceu enquanto você estava nas águas profundas. Lembra quando Ezequiel estava na margem? Ele não relata de nada que estava naquele lugar. Mas quando ele entra naquelas águas, ele sai dela e volta para as margens, a primeira coisa que ele vê em volta de todo aquele rio, tomado por árvores. Aquele rio em volta dele todo tomado por árvores. E a palavra de Deus diz, queridos, que a partir daquele momento, aquelas águas começaram a se revelar o propósito. O propósito daquelas águas começou a ser revelado na vida de Ezequiel. E ela então, a palavra de Deus começa a dizer que por onde aquelas águas passavam, aquilo que estava morto começava a ter vida. Árvores frutíferas começaram a aparecer. Rios que eram mortos, que não produziam nada, que não tinham vida nele, vidas começaram a ser produzidas. Homens que não podiam pescar naquelas águas, começaram a estender as suas redes, e começaram a trazer grandes peixes para as superfícies. E a palavra de Deus diz que havia árvore naquele lugar, onde o seu fruto não murchava, onde as suas folhas não secavam, e em cada mês Deus renovava os seus frutos, e as folhagens daquelas árvores serviam para a cura. Deus tem um mistério na tua vida, e Deus está falando algo para você. Deus está falando para você, aquela vida amarga vai se tornar doce, e vai saciar a sede de muitas pessoas. Queridos, você vai servir para saciar a sede de muitas pessoas. O que não tinha vida vai passar a ter vida. Seus sonhos, seus projetos, sua família, tudo vai ter vida. Sabe por quê? Porque Deus trará vida. Deus é a resposta das nossas orações. Aleluia. Você vai lançar as redes e vai usufruir de grandes pescarias, obter peixes de qualidade. Bispo, você terá homens, mulheres, pessoas que estarão ao teu lado, que lutarão contigo, que irá contigo aonde você for. Você terá pessoas que você poderá confiar, e o Senhor vai revelar coisas extraordinárias do céu, e você vai confiar, porque andarão contigo. Aleluia.